Olá, você aí do outro lado da tela. Antes de mergulharmos nesta história que vai mexer com suas emoções, quero te fazer um convite. Se inscreva no canal agora mesmo e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para que histórias como a minha continuem sendo contadas. Agora prepare-se, porque o que vou contar não é fácil de ouvir, mas é importante que seja ouvido. Minha própria mãe escolheu meu marido. Eu tinha 12 anos e quando me recusei, ela me prendeu no porão. O cheiro de mofo invadia minhas narinas enquanto eu me encolhia no canto mais escuro daquele cubículo úmido que minha mãe chamava de porão. As paredes de concreto pareciam se fechar sobre mim e o som dos ratos correndo pelo chão ecoava em meus ouvidos como uma sinfonia macabra. Meus olhos, já acostumados à escuridão, fixavam-se na pequena fresta de luz que vinha da porta trancada acima. Eu podia ouvir os passos dela, firmes, decididos, ecoando pelo assoalho de madeira acima da minha cabeça. Cada passo fazia meu coração acelerar, minha respiração ficar mais curta. Será que ela viria me buscar? Será que finalmente teria mudado de ideia? A maçaneta girou lentamente e eu me encolhi ainda mais, como se pudesse me fundir com a parede fria atrás de mim. A porta se abriu e a luz do corredor invadiu o porão, cegando-me momentaneamente. Ana! A voz dela era dura como aço. Já decidiu ser uma boa menina? Eu tremia, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Com uma voz rouca de tanto chorar, respondi: Mãe, por favor, eu não quero me casar. Eu sou só uma criança. O rosto dela se contorceu numa máscara de fúria. Maria, minha mãe, uma mulher que um dia eu pensei que me amava incondicionalmente, desceu os degraus rangentes do porão com passos pesados. Seu vestido florido, que antes me trazia conforto, agora parecia uma camuflagem para a crueldade que habitava seu coração. Você não é mais uma criança, Ana, ela gritou, sua voz reverberando nas paredes úmidas. Você tem idade suficiente para cumprir seu dever. O Sr. Oliveira é um bom homem. Vai cuidar bem de você. Eu me levantei, minhas pernas tremendo, mas minha voz encontrou uma força que eu não sabia que possuía. Ele tem idade para ser meu pai, mãe. Por favor, eu quero estudar. Quero... Não terminei a frase. O tapa veio rápido e forte, deixando minha bochecha ardendo e meus olhos marejados. O gosto metálico de sangue invadiu minha boca. Chega dessa bobagem de estudar! Maria vociferou, agarrando meu braço com força. Você vai se casar, e é o fim da história. Ficará aqui até aprender a obedecer. Ela me arrastou até um canto do porão, onde havia uma corrente presa à parede. Com movimentos bruscos, prendeu meu tornozelo na argola fria de metal. O clique da fechadura soou como uma sentença de morte para meus sonhos. Mamãe, eu soluçava, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de meus olhos. Por favor, não faça isso. Mas ela já subia as escadas, seus passos ecoando como um lembrete cruel de minha solidão. A porta se fechou com um baque surdo e a escuridão voltou a me engolir. Ali, sozinha no escuro, com o frio do chão de concreto penetrando meus ossos e o peso da corrente em meu tornozelo, eu me perguntava como minha vida tinha chegado a esse ponto. Como minha própria mãe podia ser capaz de tal crueldade? Enquanto as horas se arrastavam, lentas e implacáveis, eu me agarrava às memórias de dias mais felizes. Lembrava-me de quando costumava correr pelos campos de girassóis perto de nossa casa, o vento em meus cabelos, sonhando com um futuro brilhante. Agora esses sonhos pareciam tão distantes quanto as estrelas que eu não podia mais ver. No silêncio opressor do porão, fiz uma promessa a mim mesma. Eu encontraria uma maneira de escapar. Não importava quanto tempo levasse. Eu não deixaria que minha vida fosse decidida por outros. Eu lutaria, mesmo que isso significasse enfrentar a única pessoa que deveria ter me protegido, minha própria mãe. Esta é apenas o começo da minha história. Uma história de sobrevivência, coragem e a busca incansável pela liberdade. Continuarei a contar nos próximos capítulos, mas, por enquanto, deixo você com uma pergunta. Até onde você iria para proteger seus sonhos e sua liberdade? Vocês devem estar se perguntando como cheguei a essa situação terrível. Deixe-me voltar um pouco no tempo e contar sobre minha vida
antes daquele porão se tornar minha prisão. Meu nome é Ana. Nasci e cresci em uma pequena cidade do interior do Brasil, daquelas onde todos se conhecem, e os segredos são guardados atrás de sorrisos forçados e cortinas de renda. Nossa casa ficava na rua principal, uma construção simples de tijolos aparentes e telhado de barro, com um jardim na frente onde minha mãe, Maria, cultivava suas amadas rosas. Maria sempre foi uma mulher de poucas palavras e muitas regras. Seus olhos castanhos, que um dia devem ter brilhado com sonhos juvenis, agora carregavam o peso de expectativas não realizadas e tradições inquestionáveis. Seus cabelos negros, sempre presos em um coque austero, pareciam puxar sua pele, dando-lhe uma expressão permanente de desaprovação. Meu pai, João, era como uma sombra em nossa casa. Um homem alto e magro, com mãos calejadas pelo trabalho árduo no campo. Ele saía antes do sol nascer e voltava quando as estrelas já brilhavam no céu. Suas palavras eram tão raras quanto as chuvas no sertão, e seu olhar distante sempre me fez pensar que ele vivia mais em suas memórias do que no presente. Desde pequena, eu era diferente. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca e sonhavam com vestidos de noiva, eu me perdia nas páginas dos livros que conseguia pegar emprestado na pequena biblioteca da escola. Meus dedos traçavam as linhas das palavras como se fossem mapas para mundos distantes, lugares onde meninas podiam ser o que quisessem. Lembro-me de um dia, eu devia ter uns 10 anos, quando disse à minha mãe que queria ser professora. Estávamos na cozinha. O cheiro de feijão cozinhando preenchia o ar. Maria parou de mexer a panela e me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Professora? Ela riu, mas não era uma risada alegre. Menina, você vai se casar e cuidar da sua casa como toda mulher decente. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Mas a chama dentro de mim, aquela que acendia quando eu lia sobre mulheres fortes e independentes, apenas tremulou, se recusando a se apagar. Foi nessa época que conheci tia Beatriz, irmã mais nova de minha mãe, e a única pessoa que parecia entender meus sonhos. Beatriz era professora na cidade vizinha, solteira e feliz, uma combinação que minha mãe considerava uma aberração. Em suas visitas raras, tia Beatriz trazia livros escondidos em sua bolsa, como contrabando de esperança. Ela me contava histórias de mulheres que mudaram o mundo, cientistas, escritoras, ativistas. Seus olhos brilhavam quando falava, e eu via nela o reflexo do que eu queria ser. Ana, ela me disse uma vez, segurando minhas mãos pequenas nas suas, nunca deixe ninguém dizer que você não pode ser o que quiser. O mundo está mudando, e você pode ser parte dessa mudança. Essas palavras se tornaram meu mantra secreto, repetido todas as noites antes de dormir, como uma oração para um futuro que eu mal podia imaginar, mas que desejava com toda a força do meu ser. No entanto, à medida que eu crescia, sentia as paredes de minha pequena cidade se fechando ao meu redor. Os olhares dos vizinhos se tornaram mais intensos, as fofocas mais frequentes. A filha dos Silva já está na idade de casar, ouvi uma vez, enquanto passava pela praça. Tinha acabado de fazer 12 anos. Foi nessa época que os pesadelos começaram. Sonhava que estava presa em um vestido de noiva que ficava cada vez mais apertado, sufocando-me lentamente. Acordava ofegante, as lágrimas molhando meu travesseiro. Minha mãe, por outro lado, parecia florescer com a ideia de meu casamento iminente. Ela começou a me ensinar a cozinhar pratos elaborados, a costurar, a manter uma casa em ordem. Cada lição era como um prego em meu caixão, selando o destino que ela havia escolhido para mim. Um dia você vai me agradecer, ela dizia, enquanto me mostrava como fazer o ponto cruz perfeito. Uma boa esposa é o alicerce de uma família forte. Eu assentia, engolindo as lágrimas e as palavras de protesto. Mas à noite, sozinha em meu quarto, abria os livros que tia Beatriz me dera e sonhava com uma vida diferente. Uma vida onde eu poderia escrever minha própria história, ao invés de ser um personagem secundário na história de outra pessoa. Mal sabia eu que em breve minha resistência silenciosa seria posta à prova de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. O destino que minha mãe planejava para mim
estava prestes a se revelar em toda a sua crueldade. E eu teria que encontrar uma força que não sabia que possuía para lutar contra ele. Enquanto me preparo para contar o próximo capítulo desta história, quero que você reflita. Quão longe uma pessoa pode ir para manter o controle sobre a vida de outra? E mais importante, quão forte pode ser a vontade de liberdade de uma jovem sonhadora? Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. O sol de outubro entrava pelas frestas da cortina, formando padrões de luz no chão de madeira do meu quarto. Eu estava sentada na cama, folheando um livro de poesias que tia Beatriz havia me dado em segredo, quando ouvi vozes vindas da sala. A voz grave de um homem se misturava com o tom ansioso de minha mãe. Curiosa, fechei o livro e me aproximei da porta, pressionando o ouvido contra a madeira fria. Ela é jovem, mas já sabe cozinhar e cuidar de uma casa, ouvi minha mãe dizer. Seu tom de voz era uma mistura de orgulho e súplica que me fez estremecer. Bem, Maria, a voz masculina respondeu. Confio em seu julgamento. Se você diz que ela está pronta, então deve estar. Meu coração acelerou. Algo me dizia que estavam falando de mim, mas minha mente se recusava a aceitar o que meus instintos gritavam. De repente, a voz de minha mãe soou alta e clara. Ana, venha aqui, temos visita. Com as pernas trêmulas, abri a porta do quarto e caminhei pelo corredor estreito até a sala. Lá, sentado em nossa velha poltrona de floral desbotado, estava um homem que eu reconheci vagamente. Era o Sr. Oliveira, um viúvo da cidade vizinha. Devia ter uns 40 anos, mas para meus olhos de 12 anos, ele parecia muito mais velho. Seu cabelo grisalho nas têmporas e as rugas profundas ao redor dos olhos contrastavam dolorosamente com minha juventude. Ele me olhou de cima a baixo, seus olhos se demorando de uma forma que me fez querer me esconder. Ana, minha mãe disse, seu sorriso forçado esticando os lábios finos. O Sr. Oliveira veio nos fazer uma visita muito especial. Fiquei parada, meus pés descalços sentindo cada imperfeição do piso frio. O Sr. Oliveira se levantou, sua altura me fazendo sentir ainda menor. Olá, Ana, ele disse, sua voz grossa me causando arrepios. Sua mãe me falou muito bem de você. Engoli em seco, sentindo o gosto amargo do medo na garganta. Olá, Sr. Oliveira, gaguejei, meus olhos buscando desesperadamente os de minha mãe, implorando por uma explicação. Foi então que minha mãe disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Ana, o Sr. Oliveira veio pedir sua mão em casamento. Não é maravilhoso? O mundo pareceu girar ao meu redor. As paredes da sala, antes tão familiares, agora pareciam se fechar sobre mim. Senti meu estômago revirar e minha visão embaçar. Mas mãe, balbuciei lutando para encontrar minha voz. Eu só tenho 12 anos. O sorriso de minha mãe vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Ora, Ana, muitas meninas se casam com sua idade. É uma grande honra o Sr. Oliveira ter escolhido você. O Sr. Oliveira deu um passo em minha direção, sua mão estendida como se fosse tocar meu rosto. Recuei instintivamente, meu corpo todo tremendo. Não! Gritei, surpresa com minha própria ousadia. Eu não quero me casar. Eu quero estudar. Quero ser professora como tia Beatriz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de minha mãe se contorcer em uma expressão de fúria que nunca tinha visto antes. O Sr. Oliveira parecia chocado, seus olhos se estreitando perigosamente. Ana! Minha mãe sibilou, agarrando meu braço com força. Peça desculpas ao senhor. Oliveira agora mesmo. Mas algo dentro de mim havia se quebrado. Anos de sonhos reprimidos, de desejos silenciados, explodiam em meu peito. Não! Gritei novamente, puxando meu braço. Não vou me desculpar e não vou me casar. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Lembro-me de correr para meu quarto, de ouvir os gritos de minha mãe e os passos pesados atrás de mim. A porta do meu santuário mal havia se fechado quando foi aberta com violência. Minha mãe entrou como um furacão, seus olhos faiscando de raiva. Você vai se casar, quer queira ou não, ela gritou, agarrando meus braços com tanta força que deixou marcas. Eu chorava e implorava, mas era como se minhas palavras batessem em uma parede de pedra. Vi meu pai parado na porta, seus olhos baixos, as mãos tremendo levemente.
Por um momento pensei que ele interviria, que me salvaria, mas ele apenas se virou e saiu, deixando-me sozinha com a fúria de minha mãe. Foi naquele momento que percebi. Eu estava completamente sozinha nesta luta. As horas que se seguiram são um borrão em minha memória. Lembro-me de ser arrastada escada abaixo, de gritar por ajuda até minha garganta ficar rouca. E então, a escuridão do porão me engoliu. Ali, no frio e na umidade, com o som dos ratos correndo pelas paredes, eu me encolhi em um canto, abraçando meus joelhos. As lágrimas corriam silenciosamente por meu rosto, enquanto eu me perguntava como minha própria mãe podia ser capaz de tal crueldade. Naquela noite, deitada no chão duro do porão, fiz uma promessa a mim mesma. Eu encontraria uma maneira de escapar. Não importava quanto tempo levasse. Eu não deixaria que decidissem meu futuro por mim. Mas como uma menina de 12 anos poderia lutar contra o mundo inteiro? Como eu poderia escapar não apenas daquele porão, mas das correntes invisíveis das expectativas e tradições que ameaçavam sufocar meus sonhos? A resposta para essas perguntas viria com o tempo, mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era esperar e rezar por um milagre. Os dias no porão se arrastavam como uma eternidade sombria. O tempo perdia o significado na escuridão quase constante, quebrada apenas pelos breves momentos em que minha mãe abria a porta para me trazer comida ou água. Eu mal conseguia distinguir o dia da noite, marcando a passagem do tempo pelos sons distantes da vida lá fora. O canto dos galos pela manhã, o sino da igreja ao meio-dia, o coachar dos sapos à noite. Meu corpo doía pelo frio e pela posição desconfortável. A corrente em meu tornozelo deixava a pele em carne viva, e o cheiro de mofo impregnava minhas roupas e cabelos. Mas pior que o desconforto físico era a dor emocional, a traição de minha própria mãe, a indiferença de meu pai, o futuro sombrio que me aguardava. Tudo isso pesava sobre mim como uma lápide. No entanto, em meio ao desespero, uma chama teimosa de esperança se recusava a se apagar. Nos momentos de lucidez entre pesadelos e lágrimas, eu planejava minha fuga. Observava cada detalhe do porão, procurando uma fraqueza, uma saída. Foi durante uma dessas inspeções minuciosas que notei algo. Uma das tábuas do assoalho, próxima à pequena janela gradeada, parecia mais solta que as outras. Com cuidado para não fazer barulho, comecei a trabalhar nela, usando uma colher velha que tinha conseguido esconder de minha mãe. Dia após dia, noite após noite, eu raspava a madeira, removendo lascas minúsculas de cada vez. Meus dedos sangravam com o esforço, mas eu não podia parar. Aquela tábua solta era minha única esperança de liberdade. Enquanto trabalhava, me agarrava às memórias dos momentos felizes para manter minha sanidade. Lembrava-me das tardes passadas com tia Beatriz, de suas histórias sobre mulheres fortes que mudaram o mundo. Pensava nos livros que havia lido, nas palavras que tinham me mostrado um mundo além daquela pequena cidade. Uma noite, ou talvez fosse dia, eu já não sabia mais, ouvi vozes vindas da cozinha acima. Reconheci imediatamente. Era o Sr. Oliveira. Meu coração disparou de medo, mas forcei-me a ficar quieta e escutar. Maria, já se passaram 2 semanas. A voz grave do Sr. Oliveira soava impaciente. Quanto tempo mais você vai manter a menina lá embaixo? O tempo que for necessário, minha mãe respondeu, sua voz fria como gelo. Ela precisa aprender a obedecer. E se alguém descobrir? A voz de meu pai, normalmente tão ausente, surpreendeu-me. Havia um tremor de preocupação em seu tom. Ninguém vai descobrir, minha mãe retrucou. E mesmo que descubram, todos vão entender. É para o bem dela. Fechei os olhos com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto sujo. Como minha própria mãe podia acreditar que isso era para o meu bem? Como podia ser tão cega? Mas suas palavras também acenderam algo em mim. A menção de 2 semanas me deu uma noção do tempo que havia passado. E a preocupação em suas vozes me fez perceber que eu tinha uma vantagem. Eles estavam com medo. Medo de serem descobertos. Medo das consequências. Com renovada determinação, voltei ao meu trabalho na tábua solta. Meus dedos, embora doloridos e sangrando, moviam-se com mais urgência. Eu sabia que precisava agir logo, antes que decidissem meu destino
definitivamente. Finalmente, após o que pareceram horas de esforço silencioso, a tábua cedeu. O buraco era pequeno, mal grande o suficiente para eu passar meu braço, mas era uma abertura, uma chance. Com cuidado, estendi meu braço pela abertura, tateando o exterior. Meus dedos tocaram terra úmida e algumas raízes. Estávamos no início da primavera, e a chuva havia amolecido o solo. Isso poderia ser minha salvação. Comecei a cavar, usando meus dedos já machucados como ferramentas improvisadas. A terra cedia lentamente, mas cada punhado removido era uma vitória. Eu trabalhava incansavelmente, parando apenas quando ouvia passos acima, temendo ser descoberta. As horas se passaram e o buraco foi crescendo. Meu coração batia cada vez mais rápido, à medida que a possibilidade de fuga se tornava real. Quando finalmente consegui passar minha cabeça e ombros pela abertura, senti o ar fresco da noite tocar meu rosto pela primeira vez em semanas. Lágrimas de alívio e medo misturado escorriam pelo meu rosto, enquanto eu me contorcia para passar pelo buraco. A corrente em meu tornozelo era um desafio, mas com um último esforço doloroso, consegui me libertar. Ali estava eu, deitada na grama úmida do quintal dos fundos, olhando para as estrelas que há tanto tempo não via. O ar nunca me pareceu tão doce, a liberdade nunca tão preciosa. Mas eu sabia que não podia ficar ali. Com pernas trêmulas, forcei-me a levantar. Para onde ir? A resposta veio imediatamente. Tia Beatriz. Ela era minha única esperança. Com um último olhar para a casa que um dia chamei de lar, comecei a correr. Corri como nunca havia corrido antes, meus pés descalços batendo contra a estrada de terra, meu coração pulsando com medo e esperança. A noite era minha aliada, escondendo-me nas sombras, enquanto eu fugia em direção a um futuro incerto. Mas meu, pela primeira vez em semanas, senti algo além do medo. Senti a possibilidade de um recomeço. Mas minha jornada estava longe de terminar. O que me aguardava na casa de tia Beatriz? Como eu enfrentaria as consequências de minha fuga? E mais importante, como eu construiria uma vida própria, longe das garras sufocantes das expectativas alheias? Essas perguntas ecoavam em minha mente enquanto eu corria pela noite, em direção a um destino que eu mal podia imaginar, mas pelo qual estava disposta a lutar com todas as minhas forças. A noite parecia interminável enquanto eu corria pela estrada de terra, meus pés descalços machucados pelas pedras e galhos. O medo de ser capturada me impulsionava, mas o cansaço e a fome começavam a cobrar seu preço. Meus pulmões queimavam e cada músculo do meu corpo implorava por descanso. Finalmente, após o que pareceram horas, avistei as luzes da cidade vizinha onde tia Beatriz morava. O alívio que senti foi momentâneo, pois logo me dei conta de que não sabia exatamente onde ela morava. A cidade, embora pequena, parecia um labirinto assustador para uma menina de 12 anos exausta e aterrorizada. Com o coração na garganta, comecei a vagar pelas ruas silenciosas, tentando me lembrar de alguma pista que tia Beatriz pudesse ter mencionado sobre sua casa. Foi então que ouvi o som de passos se aproximando. Entrei em pânico, imaginando que minha mãe ou o Sr. Oliveira tivessem me encontrado. Escondi-me atrás de um carro estacionado, tremendo de medo. Os passos se aproximaram e então pararam. Ouvi uma voz gentil. Olá? Tem alguém aí? Meu coração quase parou quando reconheci a voz. Era tia Beatriz. Saí de trás do carro, lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto sujo. Tia Beatriz! Gritei correndo em sua direção. O choque em seu rosto quando me viu foi rapidamente substituído por preocupação e amor. Ela me abraçou forte, não se importando com minha aparência suja e maltrapilha. Ana, meu Deus, o que aconteceu com você? Ela perguntou, segurando meu rosto entre suas mãos. Entre soluços, contei-lhe tudo. O casamento arranjado, o porão, minha fuga desesperada. Tia Beatriz ouviu tudo em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas e indignação. Vamos para minha casa, ela disse finalmente, pegando minha mão. Você está segura agora. O apartamento de tia Beatriz era pequeno, mas acolhedor. Livros empilhavam-se em cada canto e o cheiro de café preenchia o ar. Ela me preparou um banho quente, me deu roupas limpas e fez uma sopa reconfortante. Enquanto eu comia, ela ligou para a polícia e para os serviços de proteção à criança.
As horas que se seguiram foram um turbilhão. Policiais vieram, fizeram perguntas, tiraram fotos dos meus ferimentos. Assistentes sociais apareceram, falando sobre abrigos e processos legais. Tudo parecia um sonho distante e confuso. Tia Beatriz ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão e me assegurando que tudo ficaria bem. Quando todos finalmente foram embora, ela se sentou comigo no sofá e disse as palavras que eu mais precisava ouvir. Ana, você vai ficar comigo. Não vou deixar que te levem de volta. Chorei novamente, desta vez de alívio e gratidão. Pela primeira vez em semanas, adormeci sem medo, envolta no calor e segurança de um lar verdadeiro. Os dias que se seguiram foram difíceis. Minha mãe e o senhor Oliveira foram presos, acusados de abuso infantil e tentativa de casamento forçado de menor. Meu pai, que alegou não saber da extensão dos planos de minha mãe, foi liberado, mas perdeu minha guarda. O processo legal foi longo e doloroso. Tive que contar minha história várias vezes para juízes, advogados e psicólogos. Cada vez que revivia aqueles momentos terríveis no porão, sentia como se uma parte de mim se quebrasse novamente. Mas tia Beatriz estava sempre lá, me apoiando, me lembrando de minha força. Ela lutou incansavelmente pela minha guarda, enfrentando a burocracia e o preconceito de uma sociedade que ainda via o casamento precoce com olhos complacentes. Lentamente comecei a me curar. Voltei à escola onde tia Beatriz era professora. No início foi difícil. Os outros alunos sussurravam e apontavam. A história da menina do porão havia se espalhado rapidamente. Mas com o tempo, e com a ajuda de alguns amigos verdadeiros, as coisas melhoraram. Descobri que adorava estudar. Matemática, ciências, literatura. Cada matéria era uma nova aventura. Uma chance de expandir meus horizontes para além dos limites que um dia me foram impostos. Tia Beatriz me incentivava constantemente, comprando-me livros e me levando a museus e bibliotecas. À noite, muitas vezes, os pesadelos me acordavam. Sonhava com o porão, com as mãos frias de minha mãe me arrastando de volta para a escuridão. Nesses momentos, tia Beatriz vinha ao meu quarto, sentava-se na beira da cama e segurava minha mão até eu voltar a dormir. Você é mais forte do que seus medos, Ana, ela me dizia. Cada dia é uma nova chance de reescrever sua história. E assim, dia após dia, eu fui reescrevendo minha história. Não mais como a menina assustada do porão, mas como uma jovem determinada a construir seu próprio caminho. Anos se passaram. Terminei o ensino médio com as melhores notas da turma. No dia da formatura, enquanto subia ao palco para fazer meu discurso como oradora da turma, vi tia Beatriz na plateia, seus olhos brilhando de orgulho e amor. Naquele momento, olhando para a mulher que havia me salvado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, entendi o verdadeiro significado de família. Não era sobre laços de sangue ou obrigações, mas sobre amor, apoio e a liberdade de ser quem você realmente é. Minha jornada estava longe de terminar. A universidade me aguardava, e com ela novos desafios e oportunidades. Mas agora eu sabia que tinha a força para enfrentá-los, porque aquela menina assustada no porão nunca realmente desapareceu. Ela se tornou a fonte da minha resiliência, minha determinação de lutar por um mundo onde nenhuma criança tivesse que passar pelo que eu passei. E assim, com o coração cheio de esperança e os olhos fixos no futuro, dei o próximo passo em minha jornada, pronta para enfrentar o que quer que a vida tivesse reservado para mim. Hoje, aos 75 anos, olho para trás e vejo o longo caminho que percorri desde aqueles dias sombrios no porão. A menina assustada de 12 anos se transformou em uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, livre. Após me formar na universidade com um diploma em psicologia, dediquei minha vida a ajudar outras crianças e jovens que passaram por situações de abuso e negligência. Fundei uma organização não governamental chamada Asas da Liberdade, focada em combater o casamento infantil e oferecer apoio às vítimas. Ao longo dos anos vi muitos rostos assustados se transformarem em sorrisos de esperança. Cada história de sucesso, cada criança salva, era uma vitória não apenas para elas, mas também para a menina que eu fui um dia.
Lembro-me de uma jovem em particular, Mariana, que chegou até nós aos 14 anos, fugindo de um casamento arranjado. Seus olhos cheios de medo me lembraram tanto de mim mesma que senti meu coração apertar. Trabalhamos juntas por meses, ajudando-a a superar o trauma e a reconstruir sua vida. Anos depois, Mariana se formou em Direito e se juntou à nossa equipe jurídica, lutando nos tribunais pelos direitos das crianças. Vê-la defender apaixonadamente outras meninas em situações similares me encheu de um orgulho que palavras não podem descrever. Minha tia Beatriz, minha salvadora e mentora, permaneceu ao meu lado durante toda essa jornada. Ela se aposentou como professora, mas nunca parou de ensinar. Juntas, viajamos pelo país, dando palestras em escolas e comunidades sobre os direitos das crianças e a importância da educação. Infelizmente, Beatriz nos deixou há 5 anos. Sua partida deixou um vazio imenso em minha vida. Mas seu legado vive em cada vida que tocamos, em cada criança que ajudamos a salvar. Quanto aos meus pais, a história é mais complicada. Minha mãe cumpriu sua sentença na prisão, mas nunca admitiu que estava errada. As poucas vezes que tentei estabelecer contato foram dolorosas e infrutíferas. Aprendi a aceitar que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Meu pai, por outro lado, passou por uma transformação notável. Após o julgamento, ele buscou ajuda psicológica e começou a questionar as tradições e crenças que o haviam levado a ser um espectador silencioso do meu sofrimento. Nosso relacionamento, embora inicialmente tenso, se reconstruiu lentamente ao longo dos anos. Hoje ele é um avô amoroso para meus filhos e um aliado fervoroso na luta contra o casamento infantil em nossa comunidade. Casei-me aos 30 anos com um homem maravilhoso que conheci na faculdade. Pedro, meu marido, sempre me apoiou em minhas batalhas e se tornou um pilar fundamental na Asas da Liberdade. Temos 2 filhos, Beatriz e João, nomeados em homenagem à minha tia e ao meu pai redimido. Criá-los com amor, respeito e a liberdade para fazerem suas próprias escolhas tem sido a maior alegria e o maior desafio de minha vida. Olhando para o futuro, vejo que ainda há muito trabalho a ser feito. O casamento infantil e outras formas de abuso continuam a assombrar muitas comunidades ao redor do mundo. Mas também vejo esperança. Vejo-a nos olhos das meninas que salvamos, nos jovens ativistas que se juntam à nossa causa, nas leis que estão mudando lentamente, mas seguramente. Minha história, que começou em um porão escuro há mais de 6 décadas, continua a ser escrita todos os dias. Não apenas por mim, mas por cada pessoa que decidiu se levantar contra a injustiça, por cada criança que ousa sonhar com um futuro melhor. Se há uma lição que aprendi em toda essa jornada, é que nossa força interior é mais poderosa do que qualquer circunstância externa. Que cada um de nós tem o poder de reescrever nossa história, de transformar nossa dor em propósito. Para você que está lendo ou ouvindo minha história agora, quero deixar uma mensagem. Nunca subestime o poder de sua voz. Nunca deixe que alguém lhe diga que seus sonhos são impossíveis. E, acima de tudo, nunca perca a esperança. Porque é a esperança que nos permite sobreviver aos dias mais escuros e emergir mais fortes do outro lado. Minha história é um testamento de que é possível superar até mesmo as circunstâncias mais terríveis e construir uma vida de significado e propósito. É uma prova de que o amor, a coragem e a determinação podem triunfar sobre o medo e a opressão. E agora, ao compartilhar minha jornada com você, espero ter acendido uma chama de esperança em seu coração. Que esta história sirva como um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre virá. Antes de concluir, gostaria de fazer um pedido especial a você que acompanhou minha história até aqui. Se ela tocou seu coração, se inspirou você de alguma forma, por favor, compartilhe-a. Inscreva-se neste canal, deixe seu like e comente suas reflexões. Sua participação pode ajudar a espalhar essa mensagem de esperança e mudança para mais pessoas
que possam precisar ouvi-la. Juntos podemos criar um mundo onde nenhuma criança tenha que enfrentar o que eu enfrentei. Um mundo onde cada pessoa, independentemente de sua idade ou gênero, possa escrever sua própria história de liberdade e realização. Obrigada por ouvir minha história. Que ela seja um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre há uma luz no fim do túnel. E que essa luz, muitas vezes, está dentro de nós mesmos, esperando para brilhar.